Nós estamos então numa área de trigo BRS pastoreio que foi pastoreado. Tá? Esse trigo aqui ele é indicado para cultivo aqui na região de Passo Fundo. Quando nós visamos então antecipar renda através da desfolha, através do pastejo, a semeadura dele é na primeira quinzena de abril. Se for só para semente, só para grãos, ele deve ser semeado então em junho, ok? Aqui foi removido mais ou menos através desse pastejo, que se dá de 40 a 60 dias após a emergência, foi removido em torno de 1.500 kg de massa seca por hectare. Isso aí, se a gente fosse estimar, se for bovino de cortes, por exemplo, significa que eu posso ter já colhido 1.500 kg de massa seca, transformado em boi, dá no mínimo 150, 180 kg de ganho de peso vivo em novilhos, tá certo? Então aí praticamente uma antecipação de receita que praticamente paga todos os custos de produção. Poderia ter sido feito um segundo ciclo de pastejo, aqui não foi feito, né? Como foi feito aqui com vacas de leite, né? Nós podemos transformar 1.500 quilos de massa seca em leite, no mínimo igual a 1.500 litros de leite. Pode ser uma conversão de 1 para 1, 1,5 kg de leite para cada quilo de massa seca, já iria para 2.200, 2.300 litros de leite por hectare. Veja que o leite, né, o preço médio do estado aí passa de R$ 1,50, tem produtor aqui que tem uma escala razoável, aí já está em R$ 2,00 por litro de leite, né? Então, grosseiramente, 1.500 a 2.000 litros de leite a R$ 1,50, R$ 2,00, aí significa uma antecipação aí de 2.000, 3.000, até R$ 4.000 por hectare. Veja que eu estava falando em 150 quilos, 180 quilos de carne bovina, né? Veja que o leite é muito mais rentável. Bueno, o produtor poderia, nessa época assim, né? Veja que ele está emborrachando, né? Largando as primeiras espigas, poderia transformar isso aqui em biomassa. Quando é que eu posso estimar que tem de biomassa numa área dessa aqui? No mínimo 4 toneladas de massa seca por hectare, tá certo? Novamente, é uma reserva forrageira, né? Principalmente para a produção de leite. Outra finalidade, eu posso esperar, né? Posso esperar um pouco mais, né? No florescimento, no enchimento de grãos. Então, quando tiver os grãos aqui no estádio pastoso, a massa firme, pode ser colhido, né? Colhido, então, silagem de planta inteira. Né? E aí nós já teremos em torno de 6 a 7 toneladas de massa seca de silagem colhida depois desse ciclo de pastejo. Significa em torno de 18, 20 toneladas de silagem. E por último, né? Por último nós podemos ter a colheita então de grãos, ok? Esse grão aqui é um grão que substitui o milho em rações para aves, para suíno, para gado de leite, né? Com vantagem de ter uma concentração mais alta de proteína. Então veja bem, o que é o duplo propósito? Em primeiro lugar, são variedades específicas para isso, que eu semeio antecipadamente, que eu coloco uma população de plantas um pouco superior àquela do trigo tradicional, em torno de 15, 20% a mais de sementes, e depois do ciclo de pastejo que eu referenciei, ele recebe um reforço de nitrogênio. Como foi removido aqui em torno de 1.500 kg de massa seca por hectare, é tipo fazer uma reposição em torno de 40 kg de nitrogênio por hectare, né, para estimular então a recuperação da planta, né? E é possível, né, depois desse pastejo, colher ou pré-secado agora, e aí eu liberaria a área para fazer um plantio de milho, por exemplo, nessa época, ou vou fazer silagem de planta inteira, e aí fecha com soja de uma maneira antecipada, ou colheita de grãos, tá certo? Que vai deixar então uma palhada maior como cobertura de solo. Perfeito? Então aí colhendo 18, 20 toneladas de silagem ou 3, 4, 5 toneladas de grãos aí por hectare.